mesmo sendo a noite chuvosa, mas se dispuseram a estarmos aqui nesta noite. Agradecemos também aos irmãos que estão nos acompanhando através do Facebook. E nesse momento eu quero convidá-los para abrir a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, no livro de Juízes capítulo 11. Juízes capítulo 11, nós vamos meditar sobre Jefté, um desprezado que se tornou um grande líder. Jefté era um homem desprezado que se tornou um líder de destaque. Juízes capítulo 11, verso 1 ao verso 11. Eu vou ler esse texto e os irmãos acompanharão atentamente. Juízes capítulo 11, verso 1 ao verso 11. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grande, expulsaram Jefté e lhe disseram: não entrarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade. Vem ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura, não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo, tornamos-nos a ti, vem, pois, conosco, e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si, e Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Meus queridos irmãos e amigos, Horatio Alger escreveu mais de 100 romances ou livros para meninos, girando em torno do tema da pobreza à riqueza, e tornou-se um dos escritores norte-americanos mais influentes, amados irmãos, do século XIX. Seja a trajetória de Abraham Lincoln, amados, de uma choupana à Casa Branca, seja sobre a vida de José, a história do pobre infeliz, queridos irmãos, que alcança sucesso, agrada ou agradou o povo. Gostamos de ver os vencidos sendo transformados em vencedores. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico que acabamos de ler, amados irmãos, o relato sobre Jefté, o personagem principal, amados irmãos, destes capítulos, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, do livro de Juízes, a história, amados irmãos, desse homem tem lições preciosas que continuam falando conosco e nos convidam a olhar para ele e assim aprendemos, queridos irmãos. Pois Jefté foi um homem desprezado por seus irmãos, mas não desprezado pelo Senhor nosso Deus. E nesta noite eu quero me convidar a olharmos para Jefté, amados, que foi rejeitado por seus irmãos, mas venceu o trauma do desprezo, e Deus o transformou em um grande líder em Israel. Jefté era um homem desprezado que se tornou um grande líder. Em primeiro lugar, queridos, nós paramos e olhamos e podemos contemplar que Jefté
Jefité foi rejeitado pelos seus irmãos. Ora, amados irmãos, a história de Israel, quando olhamos para essa nação, contemplamos uma nação em decadência, um povo ingrato, a falta de gratidão de Israel para com o Senhor, a falta de submissão ao Senhor nosso Deus, mas também, queridos irmãos, podemos contemplar a falta de liderança. E eis que agora a história começaram a mudar, queridos irmãos. Eis que os amonitas se levantaram contra Israel. Eles tinham soldados, mas faltava-lhes um líder. E podemos ver, queridos, que Jefité foi expulso pelos seus irmãos. Ele era um irmão indesejado. Jefité, queridos irmãos, não tinha culpa do seu nascimento. Seu pai, Gileade, tinha apenas uma esposa, mas acabou gerando um filho do seu relacionamento com uma prostituta. Pelo menos Gileade reconheceu o menino e o levou para a sua casa, mas os outros filhos não aceitaram nem o irmão, filho de outra mulher, e o expulsaram, queridos irmãos. Ora, quando chegou a hora de dividir a herança, os filhos legítimos mandaram Jefité embora. O que eles não sabiam é que estavam expulsando, amados irmãos, os futuros juízes de Israel. Jefité então deixou a sua casa, a sua terra, e foi para Tobi. Jefité deixou o seu território, o território do seu pai, se dirigiu a rumo ao norte para a terra de Tobi, numa região próxima à Síria. Lá se tornou chefe de um bando de aventureiros, amados irmãos, e a mais a fama de Jefité, queridos irmãos, se tornaram conhecidos. Ora, não obstante a rejeição, Jefité não se deixou, queridos irmãos, se levar pelos traumas do desprezo, nem tampouco da rejeição. Ele saiu da casa do seu pai, da casa dos seus irmãos, da sua nação, e foi para outro lugar, queridos e amados irmãos, onde ali ele começou a liderar um grupo de homens. Meus queridos, assim como Jefité, também nós podemos ver na história pessoas que foram desprezadas, mas que se não abateram, deixaram de abater pelo desprezo. Ora, algumas personalidades, algumas pessoas que nós admiramos hoje, amados irmãos, que um dia também foram rejeitados ou desprezados. Podemos contemplar o exemplo, amados, que Albert Einstein, o físico e cientista alemão, não falava até os 4 anos e só começou a ler depois dos 7 anos de idade. O gênio foi expulso da escola e seu professor o descrevera como mentalmente lento e não sociável. Ora, em 1895 ele não passou no teste de admissão no Instituto Federal Suíço de Tecnologia, pois foi reprovado em humanidades. Alguns achavam que ele não teria futuro e hoje é bem conhecido como gênio. Ora, mas não somente Albert Einstein, queridos irmãos, J.K. Rowling, autora da série Harry Potter, era um professor e sonhava com a profissão de escritora. Ora, o manuscrito que ela se escrevera foi recusado por várias editoras, até que em 1996, uma editora, queridos irmãos, decidiu publicar o seu livro. E hoje nós podemos contemplar fenômeno, amados irmãos, e hoje ela entrou na lista de milionários da revista Forbes, e até hoje colhe frutos com a sua escrita. Ora, mas não somente, queridos irmãos, essas pessoas, mas vale, também nós podemos ver outras pessoas que foram desprezadas, assim como o grande astro, amados irmãos, do basquete, Michael Jordan, que hoje nós conhecemos, amados irmãos, e admiramos a sua história, mas que é reconhecido como um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos, e a estrela, amados irmãos, do NBA. Michael Jordan teve uma carreira marcada pela habilidade de pontuar os jogos. Ora, mas o ex-jogador
Estilpe voltou à faculdade em 2002, completou a sua licenciatura. Mas não ainda, pastor, queridos irmãos, nós poderíamos citar o nome de Soichiro Honda, antes de criar o seu império bilionário. Soichiro, então engenheiro, foi rejeitado por entrevista de emprego, amados, para uma vaga na Toyota. Mas Honda não deu ouvidos à rejeição, queridos irmãos, o que o deixou desempregado por algum tempo, mas ele não desistiu, começou a fazer em sua casa as suas primeiras bicicletas a motores, motivado por amigos e vizinhos, iniciou seu próprio negócio e deu início à montadora Honda, como nós conhecemos hoje. Mas ainda o que poderíamos dizer de Monet, o pintor, criador de estilo impressionista, revolucionou a pintura, mas em sua época foi rejeitado, ridicularizado por seus colegas de classe artísticas de Paris, que não reconheciam o novo estilo que ajudou a inaugurar a arte moderna. Hoje seus quadros são avaliados em milhões de dólares e o seu modelo de trabalho serve de referência. Mas ainda o que poderíamos dizer, ainda queridos, de Elvis Presley, o lendário cantor americano de sucesso, mesmo depois de sua morte. Após, queridos irmãos, uma apresentação, ele foi demitido pelo gerente de uma famosa casa de shows, amados, que ele disse: você não vai a lugar nenhum, filho, você deve voltar a dirigir o seu caminhão. Mas Wesley, amados, não deu ouvidos. E falta-nos exemplos para citar, falta-nos tempo para citar nomes como Abraham Lincoln, Van Gogh e tantos outros homens e mulheres que um dia foram rejeitados, desprezados, mas que não se deixaram abater, queridos irmãos, mas que venceram, marcaram a história. Assim, queridos e amados irmãos, o homem de Deus, ao olharmos para Jefté ou para os homens de Deus, homens que também foram rejeitados, nós podemos ver assim como Jefté, José foi rejeitado pelos seus irmãos, Jesus também foi rejeitado, queridos. Ora, mas o homem de Deus não depende da sua herança familiar. Juízes capítulo 11, verso 1 diz: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente, porém sua mãe era uma prostituta. Seu pai foi Gileade. Meus queridos, algumas pessoas nascem em berço esplêndido, é verdade, já nascem herdando um bom nome, amor, atenção, bens materiais, mas Jefté não nasceu assim. Jefté nasceu, podemos dizer, no prejuízo, herdando um legado ruim, vergonhoso. Além disso, foi expulso de sua própria casa, rejeitado pelos seus irmãos. Ora, o seu pai não defendeu, mas Deus, que é rico em graça e misericórdia, o acolheu. Deus o escolheu, chamou, o capacitou, amados, usou a sua vida de forma maravilhosa para impactar, para marcar a história, e continua falando conosco ainda hoje. Meus amados, nessa atualidade, com a imoralidade em alta, o aumento de número de vítimas de divórcio, de pais ou mães omissos e ausentes, amados irmãos, tem levado muitos filhos ao desprezo. Mas na graça de Deus, porém, a esperança, a restauração até para o filho de uma prostituta. Amados irmãos, pois se nós estamos firmados no Senhor, na certeza de que o homem de Deus não depende da sua herança familiar, não depende daquilo que as pessoas pensam ou falam, não depende do desprezo das pessoas, mas a nossa esperança está no Senhor nosso Deus. Quantos assim, semelhante a Jefté, não foram desprezados,
Jefté era um homem corajoso. Juízes capítulo 11, verso 4 ao verso 11, nós podemos ver, queridos irmãos, esse Jefté, um homem valente, e já nos diz o verso 1, era então Jefté, gileadita, homem valente. Meus queridos irmãos, é interessante que, não obstante o seu nascimento, Jefté não se abateu, mas se levantara como um homem corajoso, valente, não permitiu que o desprezo, aquilo que as pessoas falavam, pensavam acerca dele, ou quem sabe da sua mãe, viesse a abater. Não, vede, então, depois que os juízes Tola e Jair passaram, Israel, queridos irmãos, não deu ouvidos ao Senhor, antes se deixou levar pela idolatria, e Deus permitiu que os amonitas se levantassem para guerrear contra Israel. Eles tinham um exército, mas faltava um líder corajoso. Veja o capítulo 10 de Juízes, verso 18. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Aí eles se lembraram de Jefté. Jefté é um homem corajoso, um homem valente. Os irmãos de Jefté não queriam, mas os anciãos de Israel precisavam dele e enviaram uma delegação que percorreu mais de 120 quilômetros até a terra de Tobi, a fim de pedir que assumisse o comando. Ah, mas vocês me desprezaram, mas vocês ajudaram os meus irmãos a me expulsarem. Ainda assim, Jefté ouviu a proposta desses líderes, certificando-se de que era verdadeira, pois estava disposto a liderá-los no combate ao inimigo, desde que os anciãos o nomeassem governador de Gileade. E eles assim, amados irmãos, se comprometeram. E Jefté aceitou, amados irmãos, aquela proposta, voltou para a sua terra, para o seu povo, e se dispôs a liderar o exército de Israel. Ele não temeu. Não, queridos amados irmãos, mas podemos ver Jefté, queridos irmãos, aquele que outra hora fora rejeitado, agora voltando para ser o líder dos seus irmãos, para ser o líder do seu povo. Como não ficaram os irmãos de Jefté? Mas nós expulsamos, mas agora ele está voltando. Oh, queridos irmãos, pense. A resposta de Jefté se parece bastante com o que o Senhor havia dito ao povo quando pediu o seu socorro. Amados irmãos, ainda assim Jefté ouviu a proposta. Amados, as Escrituras trazem vários exemplos de vítimas que passaram por circunstâncias semelhantes, que foram rejeitados, desprezados. Assim podemos ver o exemplo de José. José foi rejeitado pelos seus irmãos, mas posteriormente se tornou-se grande governador da nação do Egito, que marcou a história, que salvou os seus irmãos. O rei Davi também precisou de 7 anos para conseguir o apoio total das 12 tribos de Israel. Nesse mesmo sentido, o Senhor Jesus Cristo foi rejeitado por seu povo, mas será recebido por Israel quando ele voltar. Oh, queridos, Jefté, não obstante ser um homem corajoso, valente, era um homem diplomata. Antes de declarar guerra, ele tentou organizar uma negociação de paz com os amonitas, mas estes não deram, amados irmãos, ouvidos a Jefté. Ainda assim, descobrimos aqui 2 coisas sobre Jefté. Ele conhecia, irmãos, as Escrituras e a história do seu povo. Ele não era um homem colérico que desejava apenas lutar, pois ele sabia da morte de milhares de israelitas e desejava evitar a todo custo que as coisas não chegassem a esse ponto. E assim ele argumentou, queridos irmãos, com os amonitas. Em primeiro lugar, ele apresentou os fatos históricos aos amonitas. Seu segundo argumento foi que o Senhor dera aquela terra a Israel. Olha, quando outras nações tomavam territórios inimigos,
declaravam que era a vontade do seu Deus. Assim também Jefté argumentava com os amonitas. O terceiro argumento de Jefté foi o fato de Israel ter vivido naquele território durante séculos, cerca de 300 anos, e eles nunca haviam reivindicado aquela terra. Ora, e o argumento final de Jefté, na verdade, eles estariam lutando contra Deus. E assim podemos ver, amados, o segredo da vitória de Jefté estava na presença de Deus. Isso é fato, queridos irmãos. Quando nós olhamos para Juízes, abra sua Bíblia, Juízes capítulo 11, verso 29, nos diz assim a palavra: então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade, e daí avançou contra os midianitas. Capacitado e fortalecido pelo poder do Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, ele enfrentou o inimigo. E os versos 32 e 33 declaram que Deus entregou nas suas mãos Jefté, um homem valente e corajoso, mas Deus foi quem lhe deu a vitória. A vitória estava no Senhor nosso Deus. Ora, mas foi Deus quem o capacitaram, fortalecendo, deu coragem, queridos e amados irmãos, e ele declarou que Deus entregou os inimigos nas suas mãos. Ele lutou confiado no Senhor nosso Deus, capacitado pelo poder do Espírito Santo. Ele não estava sozinho. Pois, queridos, como nos diz o salmista, nem um rei se salva pelo tamanho do seu exército, nem um guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo levanta a esperança de vitória, mas a esperança está no nome do Senhor nosso Deus. Nós precisamos de homens e mulheres corajosos nesses dias atuais para enfrentar lutas, enfrentar dificuldades, para enfrentar inimigos. Mas nós precisamos nos levantar e lutar em nome do Senhor, porque senão eu e você, nós vamos desanimar, vamos ficar com medo. Se Jefté tivesse olhado para o seu passado, para a sua rejeição, se tivesse olhado para a sua família, ele teria falado: não dá, não posso, não tem jeito. Mas Jefté olhou para o Senhor nosso Deus. Se ele tivesse olhado para a história da sua mãe, ele poderia se levantar e dizer: não posso. Minha mãe era prostituta e eu poderia liderar esse povo. Mas Jefté olhou para Deus, confiou em Deus. Meus queridos, nós precisamos seguir o exemplo de Jefté e lutarmos em nome do Senhor, para a glória do Senhor, na certeza que é o Senhor que nos dá a vitória, pois não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Você está seguindo junto ao Senhor, ou você está olhando simplesmente para aquilo que as pessoas pensam a seu respeito, que falam acerca do seu passado? Nós precisamos seguir o exemplo de Jefté, queridos irmãos. E o capítulo 11, verso 32 nos diz assim: Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. É Deus quem nos dá a glória. Sozinho nós não podemos. Mas quantas pessoas estão simplesmente hoje olhando para as lutas, olhando para as dificuldades, olhando para o coronavírus, olhando para aquilo que as pessoas pensam, entrando em pânico e deixando de olhar para Deus que nos dá a vitória? Quantos não estão olhando, culpando ao que as pessoas falaram a seu respeito, dizendo: eu estou assim por causa de fulano, por causa de Beltrano? Não! Você está assim porque você tem baixado a cabeça, não tem olhado para o Senhor, mas você tem dado voz e ouvidos aos críticos e pessimistas que não conhecem a Deus. Quem sabe você está assim porque você pensa: por causa de fulano e Beltrano. Nós precisamos confiar em Deus, queridos e amados irmãos. Nós não podemos escolher a família onde nascemos, nós não podemos, queridos, mudar o nosso passado, mas nós podemos confiar no presente, no Deus que controla e dirige a história e que nos dá a vitória. Ele é Deus. Não importa se seu pai, sua mãe, seu amigo, seu parente, seus irmãos falaram
Eterno não permitiu que os traumas, queridos irmãos do passado, viessem dominar a sua vida, viessem determinar a sua história, pois Ele sabia que é Deus que nos dá a vitória. Nós precisamos confiar no Senhor, meu irmão, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus. É tempo de erguermos a cabeça e continuarmos lutando em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa as circunstâncias, as adversidades, mas como hoje nós estudamos pela manhã, a olhar para a vida de José, Deus pode transformar até mesmo as nossas adversidades em oportunidades. É tempo de confiar no Senhor, nosso Deus, amarmos irmãos e lutar, para que assim nós venhamos vencer. Jefté, um desprezado que se tornou líder vitorioso. Não obstante, em primeiro lugar, ter sido rejeitado pelos seus irmãos. Mas, em segundo lugar, contemplamos um homem corajoso, que não se abatera diante das circunstâncias dos homens. Amados irmãos, mas, em terceiro lugar, Jefté, um desprezado que se tornou um grande líder de destaque, queridos, porque ele era um homem de fé. Vede a fé desse homem, pela graça de Deus, mediante a fé. Jefté superou os traumas do seu passado difícil e vergonhoso e tornou-se um homem de Deus. De tal maneira que o seu nome está registrado lá em Hebreus capítulo 11, verso 32, na galeria dos heróis da fé, amados irmãos. Ora, de acordo com o escritor de Hebreus, Jefté foi um homem de fé. A sua vitória foi uma vitória de fé. As circunstâncias e a família de uma pessoa não são um empecilho quando se vive pela fé. Quando se vive, queridos irmãos, firmado no Senhor nosso Deus. Não importa o nosso passado, não importa a nossa família, não importa as circunstâncias, não importa aquilo que as pessoas falam ou pensam. Em sua mensagem ao rei de Amon, Jefté mostrou seu conhecimento da palavra de Deus, e essa palavra foi sua fonte de fé. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós precisamos viver pela fé, como nos ensina a palavra do Senhor nosso Deus. O justo viverá pela fé. Nós precisamos viver, queridos, e viver pela fé é viver firmado na palavra de Deus e no Deus da palavra, na certeza de que Ele tem em suas mãos o controle das nossas vidas, a nossa agenda está nas mãos do Senhor nosso Deus. Nós precisamos confiar nele. Além disso, o escritor dos Hebreus deixa claro, amados irmãos, que este homem era um homem de fé e não simplesmente um oportunista. Não! Graças à fé e à coragem de Jefté, os amonitas não ameaçaram os israelitas por mais de 50 anos. Jefté desembaraçado, amados irmãos, os inimigos amonitas. Confiar no Senhor nosso Deus. Nós precisamos lutar confiados em Deus, enfrentarmos as crises, as lutas, as dificuldades, as rejeições, os desprezos que nos deparamos nessa vida. Mas olhando para o Senhor a cada momento, a cada instante. É tempo de olhar para Deus, porque se eu e você formos olhar, quem sabe até mesmo para os nossos parentes ou aderentes, muitas vezes você não vai ouvir uma palavra de encorajamento, de força. Quem sabe você não fez assim, ou está fazendo assim, olhando para os seus parentes, para os seus familiares, aguardando uma palavra de ânimo, de encorajamento, mas o que tem recebido é palavra de desprezo, de tristeza, e dizendo: olha, você é um fracassado, você é isso, você é aquilo outro, você fez isso de errado, você fez aquilo outro. Mas, queridos, quem sabe você está dando ouvidos a essas vozes. Nós precisamos ouvir o que o Senhor, amados irmãos, fala acerca de mim, de você e de nós. Pois Deus tem muito mais. Não importa aonde você nasceu e quem você é, filho ou filha.
Porque o nosso principal Pai é quem cuida de mim, de você, de cada um de nós, o nosso Deus. Não importa se você foi desprezado por A, por B ou por C. Não importa, queridos e amados irmãos, é que Deus não nos deixa nem nos desampara, como nos ensina o salmista no Salmo 27, verso 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Deus não deixa, nem despreza, não rejeita aqueles que se entregam a Ele com todo o seu ser, com todo o seu coração. É tempo de confiar no Senhor, erguer a cabeça e continuar, queridos irmãos, lutando e vencendo, na certeza de que é Deus quem nos dá a vitória. Já pensou? Se aqueles que foram desprezados, nomes de algumas pessoas que eu citei nesta noite, tivessem dado ouvido aquilo que as pessoas falaram, pensaram, eles não teriam marcado a história, queridos e amados irmãos. Já pensou? Sabe, você já ouviu falar em William Carey? Amados irmãos, no século XVIII, as igrejas daquele período não aceitavam a ideia, ou consideravam a ideia absurda de levar o evangelho aos pagãos. Mas certa vez, em uma reunião, William Carey levantou-se e sugeriu que ventilasse este assunto, o dever dos crentes em promulgar o evangelho às nações pagãs. O venerável presidente da reunião, surpreendido, pôs-se em pé e gritou: jovem, cale-se! Quando agradar a Deus converter os pagãos, Ele fará sem o seu auxílio e o meu. Mas William Carey não deu ouvidos à voz, queridos, daquele presidente, daquela reunião. Mas ele continuou, amados irmãos, firmado no seu propósito. Porém, o fogo continuou a arder na alma de William Carey durante os anos que se seguiram, pessoas orando, escrevendo e falando sobre o assunto de levar Cristo a todas as nações. E em maio de 1792 pregou o seu memorável sermão sobre Isaías 54, verso 2 e 3. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações e estende. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Ele discursou sobre a importância de esperar grandes coisas de Deus e em seguida enfatizou a necessidade de tentar grandes coisas para Deus. Oh, queridos e amados irmãos, o auditório sentiu-se culpado de negar o evangelho aos países pagãos, a ponto de levantar as vozes em choro. Foi então organizada a primeira sociedade missionária na história das igrejas de Cristo para a pregação do evangelho dos povos nunca evangelizados. Alguns, como Brennan, Eliot e Schwartz, já tinham ido pregar em lugares distantes, mas sem que as igrejas se unissem para sustentá-los. Apesar da sociedade ser resultado da persistência, do esforço de William Carey, ele mesmo não tomou parte na sua formação, e é hoje conhecido, queridos irmãos, como pai, isso é, das sociedades missionárias modernas. Nós precisamos seguir em frente. Não podemos, queridos irmãos, desanimar. Não importa as lutas, as circunstâncias, aquilo que as pessoas venham falar acerca de mim, de você e de nós. William Carey não ouviu a voz daquele homem, mas continuou firmado em Deus e foi, queridos irmãos, para a Índia. Ali pregou o evangelho da graça de Deus, impactou a história daquela nação e continua falando e nos desafiando ainda hoje. Meus amados, nós precisamos seguir o exemplo desses homens que marcaram a história. Há lutas, há desafios, é verdade,
muitas vezes dentro dos nossos próprios lares, entre os nossos familiares. Porque estão olhando para as pessoas, para as circunstâncias, quando nós precisamos olhar para o Senhor nosso Deus, abater, para que nós não venhamos nos deixar levar pelo estado de automiseração, quando Deus quer que eu e você possamos, amados, em meio às provações, sermos aprovados para a honra e glória tão somente do Senhor nosso Deus. O Deus de Jefité também é o nosso Deus, o mesmo Deus que concedeu tão grande vitória a Jefité, tão grande vitória, é o Deus que nos dá a vitória hoje. Nós precisamos confiar nele. Há lutas, há dificuldades. Quem sabe você não está enfrentando lutas entre os seus próprios parentes, familiares, mas há um Deus que nos dá a vitória, que pode transformar o mal em bem, que pode transformar as nossas derrotas em vitórias, queridos irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas quer que eu e você, nós possamos olhar para Ele. Isto implica em confiar nele, nos entregar nas mãos dele. Não importa o que seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, seu aderente tenham falado ou pensado acerca de você ou de nós, mas o que importa é que o nosso Deus, Ele não nos deixa, nem nos desampara, mas está sempre conosco. E continua dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te sustento e te ajudo com a minha mão direita. Esse é o nosso Deus, que maravilha! Nele nós podemos confiar, nele nós podemos descansar, e com ele nós podemos lutar e vencer, e falar com o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que fortalece. A nossa força está no Senhor, amados. Não tente lutar sozinho, não tente lutar confiado nos homens, não tente lutar, não tente enfrentar o inimigo confiando naquilo que as pessoas pensam ou falam, não tente lutar os seus parentes, seus aderentes, mas olhe para o Senhor, entregue-se nas mãos do Senhor e viva para a glória do Senhor, na certeza de que nele está a nossa vitória, pois é Ele que nos dá a vitória, amados irmãos. É Ele que nos ajuda a vencer o mundo, a carne e o diabo, mas você precisa se entregar a Ele, confiar nele, e se você ainda não fez, faça enquanto se diz hoje. Pois quando nós conhecemos ao Senhor, nós reconhecemos que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Oh, queridos, eu gosto muito desse hino, não somente desse hino, mas da compositora, autora desse hino. Se você não conhece a história de Fanny Crosby, leia a história dessa mulher, que na sua infância ficou cega por causa de um erro médico, mas ela não se deixou abater, queridos irmãos, mas cheia de esperança e de alegria, firmada em Deus. Essa mulher foi tremendamente usada por Deus e compôs durante a sua vida mais de 2.000 composições. E era feliz e marcou a história. E foi tremendamente usada por Deus. Há lutas, há desafios, é verdade, mas é o Senhor que nos ajuda a vencer. Nele está a nossa esperança, a nossa força para continuarmos vivendo, independente das crises, independente da pandemia, independente de qualquer coisa. Nós precisamos glorificar e exaltar ao Senhor nosso Deus, que tem nos sustentado, abençoado, nos dado vitória, mesmo nessa qualidade desafiadora que estamos vivendo. Louve, exalte, glorifique e bendiga o nome incomparável do Senhor nosso Deus, pois Ele não mudou. Nele nós podemos confiar, nele a vida, nele a vitória, nele a salvação. Sem Ele, eu e você, nós estamos perdidos, mas com Ele
nós somos mais do que vencedores. Pois não é a tua família, a minha família, que determina a nossa vida, o nosso futuro. Não é aquilo que as pessoas pensam ou falam acerca de nós, mas a nossa vida está nas mãos do Senhor, nosso Deus. Nós precisamos confiar nele, queridos irmãos, para vivermos uma vida vitoriosa, para a glória de Deus eterno Pai. Portanto, que assim nós possamos viver entregues nas mãos do Senhor, para a glória do Senhor, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém.